Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de locação topográfica. Nessa primeira aula a gente vai começar a falar das concepções superficiais em relação à nossa disciplina. A gente vai abordar conhecimentos teóricos, contextos históricos, algo mais superficial, não tão aprofundado. Essa disciplina, na nossa matriz curricular, ela tem bastante aula prática, certo? É uma disciplina que vocês vão se identificar bastante. É uma disciplina que não envolve tantos cálculos. É uma disciplina para quem se interessar, de fato, vai gostar bastante. Tá certo? Quero falar para vocês que quando vocês pesquisam sobre essa temática, vocês não vão encontrar o nome locação topográfica. Porque locação topográfica está relacionado ao ato de transferir as medidas de uma planta baixa para o terreno. Ou seja, você vai localizar a sua residência de um projeto para um determinado terreno. Vocês vão ouvir falar muito no nome topografia. Topografia é uma ciência muito abrangente. Ela não está presente somente na área da engenharia civil. Ela está presente também na medicina. Para se ter uma ideia, a importância é tão grande dessa disciplina que até mecanismos de uso, ela é presente e encontrada na medicina. Outra engenharia que utiliza bastante a topografia é a agrimensura. A agrimensura, quando se quer fazer levantamento de grandes extensões e grandes porções de terra, utiliza-se muito da topografia, tá certo? Mas no nosso curso de edificações, na nossa matriz curricular, teremos o nome da disciplina de locação topográfica. A topografia ela abrange várias vertentes, mas só que no nosso curso a gente vai ver especificamente a topografia aplicada nas edificações, voltado para os projetos de engenharia, tá certo? Pois dando continuidade aqui na nossa aula, a origem da palavra topografia, ela vem do latim topos, grafos, onde topos significa lugar e grafos, descrição. Traduzindo para o nosso português, a topografia ela quer dizer descrição exata de um lugar. Cleberson, que descrição é essa? Como é que a topografia ela descreve um determinado lugar? É que quando eu for observar um lugar, eu vou anotar que eu vi isso, que eu vi aquilo, que aquilo lá está presente. Não, pessoal. A topografia ela não faz uso da descrição através de observação, não, viu? Se eu tiver um sujeito aqui, e o sujeito está olhando uma determinada localidade, um terreno, sei lá, alguma coisa do tipo, tá? O cidadão viu que naquele terreno tem uma cerca de arame farpado, viu que naquele terreno tem um lençol freático, viu que naquele terreno tem várias árvores e ele vai anotando no papel. Isso é topografia? Não, não é topografia. A descrição com exatidão de uma determinada localidade, em determinado lugar, com o uso da topografia, se faz com o uso de equipamentos e instrumentos para obter medidas e ângulos. Através da obtenção dessas medidas e ângulos, que veremos mais à frente com calma, se tem a descrição exata através do uso da topografia. Então, a topografia ela utiliza equipamentos e instrumentos para auxiliar na leitura, no levantamento de uma determinada localidade, um determinado lugar, certo? Então, vamos para a definição de topografia. Topografia é a ciência aplicada que trata dos princípios e métodos para determinação do contorno, dimensões e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em consideração a curvatura da Terra. Cleberson, vá com calma que eu não entendi. Pois bem, pessoal, a topografia é uma ciência que ela utiliza métodos para determinar o contorno, a dimensão e uma posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre. Ainda não continuei entendendo, Cleberson. Vamos lá.
Temos aqui na nossa imagem a exemplo de uma superfície terrestre. Esse contorno em verde aqui é o relevo do nosso terreno. Uma serra, um serrote, um relevo acidentado, um relevo natural. Esse relevo, quando enxergamos a olho nu, ele é denominado como superfície topográfica. Então, quando você olha um serrote, tá? O relevo, a superfície desse serrote, desse morro, é denominado como superfície topográfica. Ah, Clebson, então a topografia vai levar em consideração a superfície topográfica? Não, caro aluno, aí que está o problema. A topografia ela não considera a superfície topográfica. Ela vai levar em consideração o plano topográfico, que é uma porção limitada da superfície terrestre. Ela não vai levar em consideração a Terra como um todo, mas sim uma pequena porção na superfície terrestre. Clebson, me dá um exemplo mais prático aí que eu não estou conseguindo assimilar de imediato. Exemplo bem comum, pessoal, uma mesa. Sabemos que a superfície de uma mesa, ela é o quê? Ela é plana. Então a topografia, basicamente, ela vai levar em consideração um plano topográfico semelhante a um plano de uma mesa, no formato de uma mesa. Então a topografia ela não leva em consideração a superfície terrestre. Clebson, mas por que ela não leva em consideração a superfície que eu vejo, a superfície terrestre? Porque a superfície terrestre, pessoal, o relevo é todo acidentado, não segue um padrão. Para trabalhar com a topografia, eu tenho que trabalhar com o plano. O plano topográfico, assim chamado, é um plano imaginário. Eu estou vendo que uma determinada localidade ela é plana. Para levar em consideração o levantamento topográfico, eu tenho que levar em consideração que aquela localidade seja plana, como se fosse uma superfície de uma mesa, mas só que aquele plano é imaginário, é denominado plano topográfico. Então, se eu estiver aqui no meu serrote e quiser fazer trabalho de topografia aqui, eu não vou levar em consideração essa superfície aqui não. Eu vou levar em consideração um plano imaginário, plano esse chamado de plano topográfico. É como se eu fizesse um pequeno corte aqui do meu terreno e deixasse ele plano, tá? E outro ponto importante, que a topografia ela não leva em consideração a curvatura da Terra. Percebemos aqui que no nosso exemplo que aqui eu tenho o formato de uma geóide da nossa Terra, planeta Terra, e o plano topográfico ele está posto na parte superior da minha curvatura terrestre. Note que a topografia ela só leva em consideração o plano. Esse formato aqui, essa curvatura aqui, a topografia não leva em consideração. Clebson, então a topografia não leva em consideração a curvatura terrestre? Não, mas por quê? Porque se a topografia levar em consideração a curvatura terrestre, no ato do seu dimensionamento, do seu levantamento, dos seus métodos de levantamento, vai dar erro, chamado erro de esfericidade, que é o erro de curvatura, que a gente vai levar em consideração mais à frente. Então, além de ela considerar uma porção limitada da superfície terrestre, ela vai considerar apenas um plano, não um elemento curvo, apenas o plano. Então, quando vocês ouvirem falar em topografia, desde já venha na cabeça de vocês que a topografia leva em consideração o plano topográfico, um plano, como fosse um elemento, uma mesa, uma superfície de uma mesa plana. Não leva em consideração nem a superfície topográfica, que é a superfície que conseguimos enxergar a olho nu, e nem a curvatura da Terra, ok? Aqui na imagem, aqui temos o nosso planeta Terra. E no nosso planeta Terra temos o que? Uma pequena porção, uma parcela limitada de terra, de superfície terrestre. Então a topografia vai fazer o uso apenas dessa porção limitada e não do planeta como um todo, tá certo? E o objetivo, pessoal, qual seria o objetivo da disciplina de topografia, dessa ciência tão importante para a engenharia civil? Ela permite efetuar levantamentos topográficos, ou seja, ela determina
o levantamento de medidas e ângulos, distâncias no campo, que possibilita a representação gráfica no papel em uma escala conveniente. Clebson, me dá um exemplo que eu também estou sem entender até agora. Pois bem, pessoal, na primeira imagem aqui, essa imagem de baixo, podemos perceber uma porção, a parcela de solo de um terreno. Nesse terreno tem alguns cursos d'água, são as veias de água. Temos uma edificação existente e temos uma via, tá? Percurso viário aqui. Se eu quiser transcrever esse terreno para o papel, para uma planta baixa, lembrando que planta topográfica não é a mesma coisa que planta de arquitetura não, viu? Planta de arquitetura é aquela planta que você vai desenhar a residência, com os móveis dentro, com espessuras de parede, de janela, etc, etc. Telhado, corte, etc. Só que a planta topográfica, ela vai fazer a descrição, a caracterização de uma determinada localidade. Ela não vai detalhar de forma tão minuciosa móveis, edificações. Não, ela não faz isso dessa maneira. Ela não desenha um desenho tão nítido quanto a um desenho de arquitetura, tão exemplificativo. Então, dando continuidade aqui ao nosso exemplo, se eu quiser pegar essa porção, essa parcela de solo e fazer o levantamento dessa área, eu tenho que fazer o levantamento através da topografia. Não é através de olho nu, tô olhando aquele terreno, vou desenhar aqui desse jeito. Não é assim que funciona. Para desenhar esse elemento aqui, essa pequena parcela de solo aqui, dessa localidade, eu tenho que fazer o uso da topografia e transcrever essas informações para o papel. Lembrando que vocês viram lá na disciplina de desenho que para você desenhar uma residência, você faz o uso de uma escala adequada. Porque quando o terreno tem uma dimensão real, aquele terreno se torna impossível caber na dimensão de um papel. Porque teoricamente o terreno é muito maior do que um papel. Então, dessa maneira, para poder transcrever as informações de um terreno, de uma residência para o papel, eu tenho que colocar aquele desenho em escala. É a mesma coisa que procede para a topografia. Então, para desenhar plantas topográficas, eu tenho que fazer o uso das escalas adequadas para sim o meu levantamento caber no papel, certo? Então, aqui na imagem de baixo, temos um terreno natural, à vista a olho nu, como ele realmente é. Se eu quiser desenhar ele para uma planta, um levantamento topográfico, eu vou fazer o uso da topografia, tá? Para transportar, transcrever as informações presentes nessa localidade para o papel. Então vocês podem observar que na planta de cima, que é a planta topográfica no desenho, eu vou ter a caracterização do local não de forma tão minuciosa, mas sim apenas de contornos, como eu falei agora há pouco, que a topografia vai fazer a contornação de medidas, ângulos e distâncias em campo. Então aqui eu vou ter o contorno da minha área, tá? Vou ter a descrição do curso d'água e o contorno da edificação. Clebson, falta mais alguma coisa aqui? Falta, pessoal, falta muita coisa ainda. Porque a topografia, ela faz a leitura através de medidas e ângulos, seja horizontais ou seja verticais. A gente vai ver isso aí mais com calma à frente, viu? Representação gráfica da topografia. Falei para vocês que é uma ciência cujo objetivo dela é de estudar métodos de levantamento para representar o terreno no papel, a fim de projeto. Projeto esse que é chamado de plantas topográficas. Temos aqui um exemplo bem comum de uma planta topográfica. Podemos perceber que é uma grande extensão territorial, né? Então, através da topografia foi possível desenhar essa localidade para o papel. Então, a topografia fez o uso de suas medidas e dos seus ângulos e dos seus contornos para transcrever as informações existentes naquela localidade para uma planta topográfica, certo? Clebson, e como é que eu faço
para obter essas medidas, esses ângulos? Como eu falei anteriormente, a topografia ela vai utilizar equipamento e instrumentos que serão possível obter esses ângulos e essas medidas. Calma, pessoal, que nós veremos mais à frente como utilizar e quais os equipamentos necessários para fazer um levantamento topográfico, certo? Aqui eu tenho uma planta baixa topográfica. Ah, Cleberson, tá dando um clarão de aprendizado aqui, eu estou entendendo. Então, os mapas, mapas de cidades, mapas de estado, mapas mundiais, são feitos através do uso da topografia? Sim, pessoal. É através da topografia que é possível confeccionar mapas de cidades, estados, países, tá certo? Então, assim, quando vocês verem um mapa daquele, vocês devem colocar na cabecinha de vocês que foi através da topografia que se tornou-se possível desenhar aqueles mapas. Lembrando que o mapa ele tem uma escala adequada para poder desenhar, para poder caber naquele papelzinho, viu? Tem toda uma proporção do desenho para a realidade, ok? Outro exemplo bem comum que eu digo para vocês é que quando você pega um mapa daquele, vocês vão ver a orientação de latitude e longitude, não é verdade? Porque a topografia ela trabalha também com a localização do terreno em relação ao planeta Terra. Então ela faz o uso de alguns dados de orientação, de localização, como latitude e longitude. Ou eu trabalho com a orientação do norte, sul, leste, oeste. Cleberson, me dá outro exemplo que eu não estou entendendo. Pronto, essa quadra aqui, ela sei que eu desenhei através da topografia, eu sei que ela está localizada em um ponto do meu terreno. Mas que ponto é esse? Como é que eu vou referenciar esse desenho na minha planta topográfica? Aí sim, cara aluno, aí você vai referenciar através do uso das orientações da topografia, latitude e longitude, os hemisférios norte, o sul, leste ou oeste. Calma que veremos aí mais com calma à frente no decorrer da nossa disciplina. Então, quando eu vou fazer qualquer levantamento, deve conter a orientação do local. Porque deve conter a orientação do local? Para que eu saiba a que ponto aquele meu local está localizado em relação ao meu planeta Terra. Ok? Quando você vai fazer o uso de navegações, você utiliza o que? O GPS. Por que o GPS? Porque o GPS vai lhe dar as coordenadas exatas da localidade que você está. É a mesma coisa a topografia. Lembrando, pessoal, que o GPS é uma ferramenta comumente utilizada para levantamentos topográficos. E iremos ver mais à frente também o uso do GPS na nossa disciplina. Então, é basicamente isso. Tá vendo a escala aqui, ó? Sempre todo desenho topográfico deve vir com a escala adequada. Certo? Então, ela também é arte de medir distância entre pontos, conforme eu falei anteriormente, ângulos entre direções, locar pontos a partir de ângulos e distâncias predeterminadas ou coordenadas. Eu falei que essas coordenadas são a orientação que você deve ter em relação ao nosso planeta Terra. Vamos para o nosso exemplo aqui, pessoal. Olha, temos um cidadão aqui. Esse cidadão está localizado no ponto D. Percebe-se que ele está com um equipamento na mão, está mirando para o ponto C, não é isso? Isso. E nesse ponto C, eu tenho a presença de o quê? De um elemento, de um instrumento localizado no ponto. Né? Através da ciência da arte da topografia, é possível saber a distância do ponto em que o cidadão está ao ponto que ele está visando, que ele está olhando, do ponto D ao ponto C. Através do uso da topografia, é possível saber essa distância, correto? Então, ela tem essa facilidade, a medir distância entre dois pontos sem você se locomover, sem utilizar uma trena. Do ponto D ao ponto A, percebe que também no ponto A eu tenho a presença de um instrumento. Se o cidadão quiser saber a distância do ponto D para o ponto A, ele pegaria esse instrumento, colocaria mirado de frente para o ponto A
e, consequentemente, através de algumas fórmulas matemáticas, seria possível obter a distância entre o ponto D e o ponto A. Clebson, é possível saber os ângulos também? Sim, através, ao término aqui de todo o levantamento das distâncias, é possível saber o ângulo em relação ao ponto, a essa reta C, a reta B. Ó. Esse ângulo interno aqui é possível a gente saber identificar também, ok? É uma ciência bastante exata, viu? Não tão difícil, mas ela é muito importante, mas muito mesmo para trabalho de engenharia. Eu diria que a topografia, pessoal, é a base. Mas, Clebson, é a base de quê? É a base para a elaboração de outros projetos de engenharia. A topografia ela faz o estudo do solo. Ah, então é mecânica dos solos? Não. A mecânica dos solos ela vai fazer estudo da resistência mecânica dos solos. Ela vai fazer o estudo de pequenas amostras extraídas do solo. Já a topografia não. Ela vai fazer o estudo do plano do solo, da superfície terrestre. Ok? Ela vai tentar colocar aquela superfície em plano, no mesmo nível, para sim dar início ao trabalho de engenharia. Clebson, me dá um exemplo. Aqui, pessoal, tem uma superfície topográfica aqui. Eu quero construir nessa superfície topográfica. Percebe que essa superfície topográfica ela não está plana. Para se poder construir uma superfície dela, nenhuma superfície dessa, ela precisa estar o quê? Plana. Então, através da topografia é possível eu fazer a terraplanagem, o planeamento, nivelamento dessa superfície para dar início aos meus trabalhos de engenharia. Então ela torna plano a superfície, ok? Então ela é a base de execução de outros projetos de engenharia, tá? Muitas das vezes, pessoal, quando a pessoa vai construir, vai executar uma determinada obra, ela tem a necessidade de se conhecer o terreno. Porque muitas das vezes o terreno é acidentado. Acidentado como, Clebson? Ou o terreno é muito descido, declinado, ou ele é muito íngreme, aclinado. Para poder construir nesse terreno acidentado dessa maneira, eu tenho que colocar ele plano. Porque se eu não colocar ele plano, vai dificultar muito a minha obra. Então, através da topografia, aplicação de alguns métodos de levantamento topográfico, é possível que eu conheça o terreno, o seu relevo. Então, a partir do conhecimento, a partir das plantas topográficas, eu vou tornar aquele elemento plano para construir o meu terreno, a minha base, tá? Então, a topografia é a ciência que estuda a representação, a descrição da superfície terrestre, a partir de processos e métodos topográficos que iremos ver mais à frente. Utilizando-se instrumentos e equipamentos o quê? Topográfico, conforme eu falei. Lembra que eu falei lá no início, aqui nesse exemplo aqui, que o cidadão está efetuando a leitura do ponto D para o C, ele está utilizando um equipamento no ponto D e um instrumento no ponto C. Só é possível obter essa distância, esses ângulos aqui, a partir da utilização de equipamentos e instrumentos topográficos. Tá? Essas leituras através dos equipamentos topográficos vai possibilitar gerar desenhos representativos da superfície do terreno, que se dá o nome de plantas topográficas, tá certo? E a partir dessas plantas topográficas permite-se a construção de estradas, pontes, edificações, levantamento de perfis de solo. Quando eu tenho um terreno muito acidentado, eu faço um corte naquele solo, eu tenho um perfil do solo. Levantamento cadastral, esse levantamento cadastral seria basicamente um levantamento de uma cidade, entendeu? De uma quadra e assim por diante. Terraplanagem, quando eu quero deixar o meu terreno acidentado, plano para construir. Cálculo de volume de material a ser utilizado em uma obra. Muitas das vezes, quando eu vou construir uma determinada localidade, eu preciso de aterro para poder tornar o meu terreno plano. Tá? Porque muitas das vezes, para tornar o elemento plano, o terreno plano, eu tenho que colocar material em locais baixos. Eu tenho que trazer material, trazer terra
para colocar naquele lugar para deixar na mesma superfície da parte superior do terreno. Exemplo, aqui eu tenho um ponto íngreme aqui e eu quero deixar esse terreno plano. Se eu traçar uma linha aqui, percebe-se que essa parte de baixo aqui está faltando o que? Material, está faltando solo. Então eu vou ter que fazer o que? A colocação de solo aqui para deixar essa parte de baixo aqui na mesma altura, no mesmo nível da parte superior. Então assim eu torno meu terreno plano. Então a topografia permite calcular esse volume de material que falta para deixar o terreno plano. Pessoal, a aula de hoje é só, não temos nenhuma atividade a ser complementada. Na próxima aula traremos de fato o aprofundamento em relação à nossa disciplina. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que surgir no decorrer da nossa disciplina ou na aula de hoje, não hesitem em me procurar, tá? Forte abraço, se cuidem, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.